Hoje não está escrito mais um programa na nossa série Viver Bem e com Saúde com o Dr. Viriato Ferreira. Hoje nós vamos falar sobre o diabetes, algumas novas descobertas, novas informações que têm esclarecido um pouquinho mais sobre o diabetes. Então fique conosco, porque o Está Escrito começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos a mais um programa do Está Escrito e nós temos nosso convidado especial, Dr. Ferreira. Doutor. É um prazer estar aqui. Obrigado pela sua presença. Hoje nós vamos falar sobre os diabetes, né? Que é algo que nós já tivemos um programa sobre isso. Sobre isso, né? Uhum. Mas aparentemente há algumas novas descobertas, algumas novas informações, né? Que na realidade vocês estão estudando isso sempre, né? Tem sempre novas descobertas, etc. Então, vamos falar um pouquinho outra vez que muitos dos nossos telespectadores, eu sei que são afetados pelo diabetes. Uhum. Então, o que está acontecendo de novo nos diabetes? Boas notícias ou más notícias? Más notícias. É importante sabermos que a diabetes continua a aumentar. O número de casos diabéticos continua a aumentar. Por exemplo, nos Estados Unidos, em que há uns anos, há cerca de 10 anos, cerca de 8% da população era diabética, agora estamos com 11%. Uau. Portanto, mais de 1 em cada 10 pessoas agora tem diabetes e esse número continua ainda a aumentar. Portanto, o mesmo acontece noutros países, na Europa, acontece também na América do Sul. É um problema muito grande. E com a diabetes vêm os frutos amargos da própria diabetes, porque, como sabe, é uma doença que não dá no início, durante muitos anos, não dá dor nenhuma. Muitas pessoas nem sabem que têm diabetes. Mas o facto é que os órgãos do corpo começam a ficar estragados, começam a ficar danificados. Desde os olhos até ao coração, aos rins, e depois é a falta de sensibilidade que leva a feridas, má circulação. Portanto, é uma doença que, se não for bem controlada e bem tratada, é uma doença muito, muito amarga, muito amarga. Será que seria muito drástico em dizer que está quase chegando ao nível de epidemia, é assim que se diz? Sim, sem dúvida. Já chegou ao nível de epidemia há muitos anos, sim. E agora está a aumentar cada vez mais. Hoje estamos a ver diabéticos em crianças e há aqui a necessidade de definir um bocadinho o que é diabetes, mas há 2 grupos de diabéticos. Há o diabético que tradicionalmente era o diabético jovem, é o diabético criança, em que há uma falta de insulina no corpo. Já agora, se as pessoas quiserem ver o primeiro programa sobre diabetes, eu aí explico a diabetes, explico o mecanismo daquilo tudo, como é que... E não vamos repetir, porque hoje não temos tempo de fazer isso, mas o grupo de diabéticos tipo 1 é tipicamente o jovem, a criança, em que falta insulina. E é a insulina que faz com que as moléculazinhas de glucose entrem para dentro das células e aí façam as células trabalhar bem. Aquela chave, né? É preciso a chave. E a insulina é aquela chave que abre a porta da célula para o açúcarzinho entrar e fazer o seu trabalho. Pronto, quando falta essa insulina, por várias razões, é diabetes tipo 1.
E o tratamento aí é estilo de vida e hábitos de vida saudável, mas também preciso dar as chaves. Então, a tal injeção da insulina que os diabéticos têm que dar todos os dias, uma ou mais vezes por dia. Mas estamos a falar aqui do diabetes tipo 2. Okay. Este que está a aumentar muito é diabetes tipo 2. E hoje estamos a ver que diabéticos tipo 2, que normalmente eram as pessoas mais idosas, aí a partir dos 50, até há 10 anos atrás, hoje estamos a ver crianças com diabetes tipo 2. Porquê? O que está acontecendo? Peso. Cada vez há pessoas com mais excesso de peso, cada vez há mais crianças com excesso de peso, com obesidade, com falta de exercício. Então, estas crianças mais crianças estão a ficar diabéticas. E neste tipo de diabetes, o problema não começa com a insulina. A insulina está lá, o pâncreas produz a insulina toda, está a funcionar bem, o pâncreas, mas o problema é que as próprias células do corpo ficam resistentes à insulina. A insulina chega lá para abrir a porta da célula, para o açúcar entrar para dentro da célula e fazer o seu trabalho, mas a porta não abre. A insulina não consegue abrir aquelas portas. Então, só que eu estou correto, então, tipo 1 quer dizer que existe alguma deficiência no pâncreas. Uhum. Pode ser genética ou... Sim, pode ser. Há várias teorias aí, sim. Mas o tipo 2, esse é relacionado ao estilo de vida? Sim. Então, o tipo 2 é evitável? Evitável, exatamente. Essencialmente uma doença evitável. Sim. É assim, Bill, na sua casa, como é que entra em casa? Com o quê? Uma chave na porta. E que tipo de fechadura tem lá na sua porta? É de boa qualidade ou não? Lógico, para proteger a minha casa, a minha família. Foi o Bill que a comprou? Foi minha esposa que comprou. Que a fechadura foi. Então, vocês escolheram, não é? Exato. Pronto, aí escolheram. Imagina que a sua esposa tinha ido ao Home Depot, ou onde quer que fosse, à loja, e tinha lá fechaduras desde de $500, uma boa fechadura, $500, e depois tinha 400, 300, 100, $50. Tinha lá uma fechadura de $20. O que deve haver uma diferença entre estas, não é? Lógico. E a escolher a de $20, não é? É mais barato. Não. Não? Porquê? Por causa da qualidade. Qualidade. Aquela de $20 possivelmente metia a chave várias vezes, mas qualquer chave servia lá. E chegava a um ponto até que aquilo deixava de funcionar. Exato. Pronto. No nosso corpo também nós temos podemos ter fechaduras de primeira qualidade, como podemos ter fechaduras de segunda qualidade ou terceira qualidade. E isto depende da nossa genética. É por isso que a diabetes é uma doença, especialmente a diabetes tipo 2, que embora seja associada ao estilo de vida, parece que, e isto sabemos que pessoas que têm diabetes tipo 2 passam os genes com mais facilidade aos seus filhos interessante. do que aquelas que não têm diabetes. Portanto, parece que passam os genes da fechadura, uma fechadura de menor qualidade, para que depois a insulina possa abrir aquelas portas para o açúcar entrar. Então, pessoas que têm diabetes tipo 2 podem passar essa doença com mais facilidade à descendência seguinte. Certo. Então nós perguntamos sempre a alguém, quando tem um açúcar elevado, você tem algum familiar com diabetes? Muitos deles dizem que sim, mas o que está a acontecer, ainda mais interessante, é que a maior parte dos diabéticos tipo 2 hoje não tem família nenhuma com a doença. Interessante. Portanto, os hábitos de vida que eles têm mudam aquelas fechaduras, estragam as fechaduras. Então, começaram, quem sabe, com uma fechadura boa, mas com o passar do tempo aquilo já não funciona mais. Ou então usaram-na mal, alguma coisa aconteceu. Então, o que é que está acontecendo? O que é que acontece? O que é que acontece? O que é que está acontecendo? O que é que nós estamos a fazer para causar isso? Bill, eu vou usar uma ilustração. Quando se come mais do que aquilo que se precisa, por exemplo, come-se mais calorias daquilo que é necessário, o corpo armazena aquilo. E armazena no próprio corpo. Não vai alugar um quarto ao lado e põe lá... Não, armazena ele mesmo. O corpo armazena isto. E armazena aonde? Armazena dentro das células.
que são as unidades de vida que nós temos dentro de nós, portanto, as célulazinhas. E há células que começam com este tamanhozinho, mas à medida que a despensa vai aumentando, vai crescendo, vai crescendo. Porquê? Como há tanta caloria a passar ali à volta no sangue, aquela caloria vai armazenando e ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Até que chega a um ponto em que a célula diz, ei, eu não preciso mais aqui. Então o que é que faz? Vai à porta e encrava a fechadura. A ver? Para não entrar mais. Para não entrar mais. Pronto, é uma forma simplística de pôr esta questão. Mas é que aquela célula chegou a um ponto em que diz, eu não preciso mais isso. Eu tenho aqui, eu estou muito grande, eu tenho... Então, bloqueia. E por isso o açúcar não consegue entrar para dentro da célula. E o açúcar não conseguindo entrar para dentro das células, fica onde? Fica no sangue. Circula. O sangue fica doce. Pronto, eu não recomendo ninguém fazer isto, mas um diabético que algum dia se corte por um acidente, vai ver, prova para ver se não é doce. Muitos deles é doce. Mas literalmente doce? É doce. É doce. O sangue torna-se doce. Porquê? Porque é tanto açúcar daquilo que nós comemos, e não é preciso nós comermos açúcar. É que, por exemplo, quando se come uma batata, essa batata é essencialmente glicose. E, mais uma vez, eu recomendo as pessoas irem para a primeira aula, que está lá tudo explicado. Podem ver lá no o programa está descrito. Está escrito .ca. Pronto, e é o programa sobre a diabetes. Quando se come uma batata, a batata é essencialmente açúcar. Não é doce, mas é essencialmente açúcar. Quando essa batata entra para dentro do corpo e depois vai para o sangue, aí já está mesmo desfeitinha em açúcar. Ora, quando quer entrar para dentro das células, se ela não pode entrar, fica no sangue, o sangue está duro. E isso é que tem os problemas, isso causa muitos problemas ao corpo. O sangue doce, um sangue com muito açúcar, olha, danifica os olhos, danifica as pequeninas artérias do corpo, como por exemplo a dos rins, do coração. Um diabético tem muito maiores probabilidades de morrer com um infarto do miocárdio, com um ataque do coração, ou com uma trombose, um acidente vascular cerebral. O diabético tem maior risco de câncer também, de cancro. O diabético realmente é uma pessoa de risco, é uma pessoa com alto risco de doença, comparando com os não diabéticos. Você falou de peso, mas existem pessoas que têm peso a mais que não se tornam diabéticos. Exatamente. E há pessoas com peso normal que se tornam diabéticos. E aqui vem alguma informação nova sobre este assunto que nos últimos 2, 3 anos tem saído. Há uma relação muito direta hoje entre a gordura e a diabetes, mas pode não ser uma gordura óbvia. É especialmente a gordura no fígado. Já ouvi falar de pessoas que têm o fígado gordo. Vão ao médico, o médico faz uma ecografia, um ultrasound, faz uma ecografia, diz, olha, você tem um fígado gordo. Mas doutor, eu não sou gordo. Doutor, eu estou bem, o meu peso está normal. Não, não é isso. O fígado está gordo. E o fígado está gordo porquê? Porque esta pessoa possivelmente não tem a carga genética, a informação genética para acumular gordura de fora. Então acumula a gordura dentro dos próprios órgãos, à volta do fígado e outros órgãos. O intestino também pode acumular gordura. E é essa gordura que parece que desplota uma reação no corpo que vai evitar com que a glicose, o açúcar, entre para dentro das células. Portanto, isto é informação nova, não é uma pessoa ser obesa, nem ter excesso, é o fígado gordo que é muito importante aqui. E muita gente, eu digo-lhe que muita gente, eu vejo as pessoas no meu consultório, vejo muitas pessoas com fígado gordo. Esteatose hepática é o nome, esteatose hepática. E essas pessoas não se preocupam com isso, mas o facto é que estão em maior risco de ter diabetes. Existem alguns sintomas que indicam que, em primeiro lugar, que o fígado está gordo, essa gordura no fígado?
Muitas vezes não. 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 Muitas vezes a pessoa nem sabe. Muitas vezes é uma descoberta, é uma coincidência. Não é? Fez porque a pessoa poderia ter alguns problemas de estômago, podia-se desconfiar que seja umas pedras na vesícula, etc. Faz-se uma ecografia, tem fígado gordo, não é? Mas muitas vezes, a maior parte das vezes, não dá sinais nenhuns. Então é um fígado um bocadinho mais aumentado, mas é um fígado que se vê mesmo. Aquilo é um fígado cheio de gordura. Porquê? Porque a pessoa consumiu muitas calorias. Não é preciso comer gordura para ter fígado gordo. Isto é que é interessante. É que, por exemplo, a batata, quando é em excesso, transforma-se em gordura e pode ser acumulada no fígado. Okay. Portanto, não é só a gordura que nós comemos, é o excesso das calorias. Porque as calorias, a unidade de energia do corpo, que é a caloria, essas calorias vêm de praticamente todos os alimentos. Certo. Ora, quando consumida em excesso, é isso que é transformado em gordura e vai para o depósito. Então, para ir para o depósito, tem que ir em forma de gordura. Exatamente. O corpo transforma, para depositar, o corpo transforma isto tudo em gordura. E depois manda para o depósito. É interessante isto. Pois as pessoas dizem, mas eu nem como açúcar, nem gosto das coisas doces. Não precisa. Não precisa. Basta comer muitas, por exemplo, basta comer, para além da gordura, não é? Que é o principal aqui, a gordura, porque a gordura é muito rica em calorias. E então, basta comer gordura em excesso, ou basta comer outros produtos, por exemplo, refinados em excesso de calorias, que isso pode ser transformado em gordura. Eu, por exemplo, eu posso engordar sem comer gordura. Se eu comer muita batata, mesmo batata assada, batata cozida, se eu comer muita batata, eu posso engordar. E aquilo pode não ser gordo. E essa gordura depois, no corpo, vai ser armazenada, não é? Certo. E pode causar danos nas fechaduras. Agora, existe alguma diferença da maneira que o corpo processa a gordura? Se é gordura animal versus gordura não animal? Não sei como é que seria. De origem vegetal. Vegetal, por exemplo. A gordura animal, há vários tipos de gordura. Já ouvi falar na gordura saturada, certo, que é uma gordura mais rija, uma gordura poliinsaturada, que é uma gordura tipo água, e depois há a gordura monoinsaturada. Portanto, a gordura animal é essencialmente uma gordura saturada. É uma gordura que, literalmente, o corpo não sabe o que é que há de fazer com ela. Então deposita. Tipo argamassa nas paredes, não é? Vai depositando, vai guardando e vai depositando aquilo. Esta é a pior gordura para os seres humanos. E para outros animais também. Portanto, a gordura saturada. E os produtos de origem animal, tipo carne, os queijos, tudo isso são ricos em gordura saturada. Saturada, ok. Depois temos as gorduras de origem vegetal, que têm pouca gordura saturada e que têm muito mais gordura insaturada, as poliinsaturadas e as monoinsaturadas. O azeite é um bom exemplo. O azeite tem as gorduras nas proporções certas, tem um bocadinho de saturada, tem a maior parte monoinsaturadas. E o que é mau para a saúde é a pessoa alimentar-se com muita gordura, especialmente de origem animal e saturada. Agora, também pode alimentar-se mal só bebendo azeite. Certo. Conhece aquela frase, bem portuguesa, não sei se noutros países de expressão portuguesa, como no Brasil ou em Angola, também usam. É regar a salada com azeite, não é? Ora, quem rega a salada com azeite também tem problemas. Pode ter problemas, porque esse azeite pode ser em excesso e também vai para a despensa, não é? Portanto, o melhor é pôr um fio de azeite na salada. Às vezes as pessoas dizem, desculpe interromper, mas às vezes as pessoas dizem, então, eu vou diminuir a gordura, então vou comer mais peixe. Sim. O peixe tem mais gorduras poliinsaturadas. Portanto, o peixe tem o famoso ômega 3. Já agora, esta história do ômega 3 está a ser revista. Hoje não parece ser aquilo que era há uns tempinhos atrás. Okay. Portanto, há as pessoas que dizem, eu vou comer mais peixe porque isto é mais saudável. Pronto, pode ser mais saudável, por exemplo, para o coração. Porque as gorduras do peixe são um bocadinho mais saudáveis do que a gordura da carne. Isso é verdade. Mas o peixe não é um alimento saudável tomando outras coisas em consideração. Por exemplo, pensemos como é que o peixe hoje é criado.
A maior parte do peixe hoje que se vendem nos supermercados são peixes de viveiro, são peixes que são produzidos em massa, é-lhes dado todo o tipo de comida, eles ficam em espaços fechados, eles ficam doentes com problemas da pele, das escamas. São peixes que recebem antibióticos, antifúngicos para evitar que fiquem doentes com isso e depois dão à pessoa para comer. Portanto, hoje eu acredito que mesmo o peixe não é saudável. E depois tem acumulação de mercúrio e de outros metais pesados. É por isso que, por exemplo, mesmo aqui na América do Norte, onde recomenda-se que mulheres grávidas, por exemplo, não comam peixe mais do que 2 ou 3 vezes por semana. Porquê? Porque o peixe, grande parte dele tem mercúrio. Exatamente. E eles acumulam aquilo, não expelem, e então quando nós comemos e o ômega 3, por exemplo, tem outras... E tem outras fontes. Há outras fontes, exatamente, sim. Do ômega 3, né? Como, por exemplo, as sementes de linhaça moída, é uma boa fonte de ômega 3. Nós chamamos em inglês de flaxseed, né? Sementes de linhaça, há os abacates, as amêndoas, são ricos em ômega 3. A minha esposa lá em casa, ela moe sim. E põe em cima do cereal que ela me faz para mim. Às vezes tem em cima de uma salada de fruta, ela corta uma fruta, coloca muito em cima. Uma colher de sopa disso o sabor é bom, muito bom. É bom. Praticamente nem tem sabor nem tem aquilo. Sabor. E é muito bom, é muito bom. E ajuda o intestino também a limpar. É que nem as vassouras, né? As vassouras do intestino. Sim. Eu escuto, eu lembro algumas das coisas. Nós temos uns 4 minutos. Falar um pouquinho sobre a importância da vitamina D. Tem alguma... no diabetes, o sol tem alguma... Sim. Isso parece estar... Isso agora está a começar a sair e parece-me que não é só uma questão daquilo do que se come. A vitamina D pode ter uma ação protetora para a diabetes. Ainda não se percebe bem porque é que isso acontece. Então isso é uma nova descoberta. É uma nova descoberta. E isto faz sentido. Porque nós somos um corpo integrado. Isto tudo está ligado cá Exatamente. dentro. A luz do sol não é só para os ossos. Já fizemos um programa sobre a osteoporose. Mas a luz do sol não é só para os ossos. A luz do sol é para os músculos. Aquela vitamina D tem efeito sobre os músculos, tem efeito sobre o metabolismo dos músculos e pode ter um efeito também sobre a diabetes. Portanto, e hoje o que é que nós fazemos? Passamos muito tempo fora do sol. Exato. Isso, claro, que tem efeitos também para a saúde. Interessante que Deus nos criou num jardim, né? Para trabalhar no jardim, estar ao sol. É verdade. E exatamente essa é a receita, né? Voltando àquela vida que Deus criou para nós, né? Interessante que tudo volta a isso. Alimentação natural, o exercício físico e estar ao sol, né? Receber o sol. Mas eu vejo também como é que pode ser um círculo vicioso, que a pessoa começa a sentir mal. O que é que faz? Fica dentro de casa, não sai para a rua, não caminha, não conversa com os amigos, e isso vai piorando a situação. Bill, isso lembra-me dos 8 remédios da natureza que Deus nos deu. Nutrição, aquilo que comemos, o exercício físico, a água, vamos apontar que aqui dentro é água. Isto aqui é água. Isto não é café. Não é café, não. Isto é água. A água, a luz solar é um excelente remédio. Depois temos a temperança, que é o equilíbrio, evitar o álcool, evitar o tabaco, todas aquelas substâncias que são más para nós. Depois o ar puro. É um excelente remédio, o ar puro. Depois temos o descanso, que é importantíssimo, o descanso, o sono, para restabelecer os tecidos e a boa saúde. E, por último, a confiança em Deus. Em inglês, isto tem uma pequenina palavra que se chama New Start. New Start. Que é um novo começo. Cada letra tem o seu significado. E realmente não é preciso. O que nós fazemos na medicina muitas vezes é ir à procura do detalhe pequenino. E pensamos, eu não sei nada disto, então não posso ter saúde. Não. Ponham em prática este New Start, ponham em prática estes 8 remédios da natureza e vão ver que vão beneficiar, vão sentir-se melhor. Uma boa alimentação, o exercício, a água
a água, a luz solar, o descanso. Você falou muitas vezes já no programa, em vários programas, que é voltar àquele estilo de vida dos nossos avós, nossos bisavós, né? É verdade. Aquele estilo de vida, trabalhando na horta. Você fala muitas vezes que eles se não cavasse, não comia. Não comia. E infelizmente, com os avanços da tecnologia, nós temos... Nós vivemos uma vida muito artificial, Bill. Muito, muito artificial. É claro. Comida artificial. Comida artificial. Vida artificial. Vida artificial e com problemas reais. E agora também relacionamentos artificiais, né? Internet, não é? Nem o contato, eu tenho um programa que eu falei sobre isso, nem o contato pessoal, que o número de pessoas que dizem que tem alguém com quem eles podem confiar e compartilhar algo do coração, problema, está diminuindo. Muitas pessoas não têm ninguém para quem conversar. E isso tudo influencia a saúde. Faz com que as pessoas depois fiquem mais ansiosas, comam mais, comam pior. E claro que vai ter reflexo na diabetes e noutras doenças. Bem, o tempo voa. Voa mesmo. Sempre tem alguém com quem nós podemos falar e esse é o nosso Deus. E vamos orar a Ele agora. Nosso Deus e nosso Pai, agradecemos as Tuas bênçãos, a bondade e a Tua misericórdia. Querido Pai, estende as bênçãos sobre cada pessoa que nos ouve nesta hora. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Bem, doutor, chegamos ao final do outro programa. Obrigado. Mais um. É sempre às pressas aqui. É um prazer. Obrigado. E obrigado você também por passar esta meia hora conosco. Lembre-se de visitar nosso website, está escrito.ca. Se Deus quiser, vamos estar juntos na próxima semana. Até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.